Presidente Giovanni Bill, primeiro parabéns pelo filho e pela presidência, demais vereadores, vereadoras, público que nos assiste na TV Câmara. Venho nesse tempo de liderança pelo meu partido pedir a compreensão e o apoio dos vereadores desta casa para um requerimento que fiz ontem, um requerimento de uma moção de solidariedade ao projeto de lei federal 4.392/2021 dos senadores Giordano, do MDB, e do senador Nelsinho, do PSD. O projeto de lei desses senadores é a respeito do transporte público, vereador Oliboni, líder da oposição. Tenho certeza que esse projeto não terá oposição de ninguém nesta casa. Os dois senadores estão prevendo a respeito do sistema de transporte a isenção dos maiores de 65 anos. Certamente todos nós somos favoráveis que aquelas pessoas que atingem os 65 anos tenham a possibilidade, a lei, para não pagar a passagem, ser isentos da passagem. Só o que acontece é que a lei não prevê quem restitui essa isenção. E a isenção da passagem, ela acaba ficando para o usuário, para aquelas pessoas que usam o transporte, porque a isenção não é contabilizada como pagante. Então, ela acaba aumentando, certamente, o valor da passagem da tarifa de ônibus. E esse projeto de lei, apresentado pelo Senado, que deve ser votado no dia de hoje, ela prevê que as isenções do transporte público desses maiores de 65 anos ou mais, vereador Giovanni Bill, seja ressarcida pelo governo federal por uma fonte de recursos e, dessa forma, não mais aquela pessoa que mais precisa, que é o trabalhador que pega o ônibus, acabe tendo o custo de financiar o transporte público. Então, o governo federal, aprovada essa lei, repassará aos municípios, principalmente às capitais, o valor referente às isenções do transporte público. Com isto, nós sabemos que, e está bem explicado aqui no projeto federal, que o custo da passagem, nós utilizamos as despesas do transporte pelo número de pagantes. Isso vai determinar o valor da passagem. E como é uma isenção, mesmo quando os governos municipais subsidiam, não vai para o cálculo como pagante. No projeto de lei, aqui está previsto que esse valor, então, toda vez que o isento utilizar, como ele vai ressarcir, o governo federal vai repassar os recursos para o município, esse idoso será considerado como se fosse um pagante, vereador Moisés. Dessa forma, aumentará, período de liderança, vereador Oliboni, aumentará o número de pagantes e, então, participará do cálculo da passagem. Então, não será simplesmente um subsídio, será considerado um pagante. Com isso, indo para o cálculo, vai diminuir consideravelmente o valor das passagens. Então, existe esse projeto de lei, deve ser votado ainda no dia de hoje no Senado, e nós fizemos esse requerimento. Como ele não está previsto na hora do dia, eu venho aqui pedir aos nossos colegas vereadores para, assim que entrarmos na hora do dia, farei o requerimento, presidente, para que seja incluído na hora do dia e para que possamos fazer o debate sobre essa moção e sobre o projeto de lei e, dessa forma, demonstrar que a cidade de Porto Alegre é favorável a esse projeto e, dessa forma, colocarmos em votação ainda no dia de hoje, para que não perdermos a oportunidade de demonstrar que a cidade de Porto Alegre é favorável a esta lei, que certamente vai contribuir muito no sistema de transporte público da cidade, que todos nós sabemos que enfrenta uma séria crise, não só em Porto Alegre, mas
principalmente nas capitais do Brasil inteiro, com a diminuição do número de passageiros por diversos fatores e também pela pandemia. Então, já peço aos colegas que assim que entrarmos na ordem do dia, farei o requerimento e peço a compreensão e o apoio de todos os colegas vereadores. Muito obrigado.